Hoje eu recebo duas mulheres com histórias de vida tão distintas quanto impressionantes. As duas tiveram contato com os esportes na infância, mas nada que as envolvesse muito além das aulas de educação física, natação ou ginástica artística. Até que um dia, os pais de uma delas lhe fizeram um convite inusitado: caminhar com eles até o acampamento base do Everest. Com 15 anos, sem ter muita noção da aventura, ela aceitou. Durante a caminhada, conheceu uma escaladora e se encantou com suas histórias. Ali nasceu o desejo de se aprofundar no montanhismo e um dia alcançar o cume da maior montanha do mundo. Seus pais embarcaram na ideia e juntos deram início ao projeto de escalar os 7 cumes mais altos de cada continente. Um ano depois, ela se tornaria a brasileira mais jovem a subir o Kilimanjaro e nos anos seguintes, ao lado do pai, encarou outras 4 montanhas até chegar ao topo do Everest em 2018, como a brasileira mais jovem a conquistar esse feito. Nesse caminho, também descobriu outra paixão, a dança, que se tornaria uma parte fundamental da sua vida. Minha outra convidada buscou as trilhas como uma forma de aliviar o estresse e a ansiedade que vieram com a sua ascensão profissional. Sentiu os benefícios e, pouco a pouco, foi se aventurando mais até participar também da caminhada até o acampamento base do Everest. A experiência foi transformadora e despertou nela a vontade de ir além. Em um curso de escalada em rocha, conheceu um montanhista experiente que, anos depois, se tornaria seu marido. Juntos, criaram um ousado desafio: escalar o Everest e o Lhotse em menos de 24 horas. 2 anos de preparação culminaram na realização do projeto e em 2 recordes. Tornaram-se o primeiro casal a conquistar esse feito e ela a primeira mulher sul-americana. Nenhuma das duas veio de uma família de montanhistas ou em um ambiente onde o alpinismo fosse algo comum. Romperam barreiras como o medo, o preconceito e abriram espaço num cenário historicamente masculino. São exemplos claros de como a paixão, foco e uma visão ampliada de mundo podem transformar vidas. Este ano, elas se uniram em um projeto inédito, junto com as montanhistas Daniela Furusawa e Vanessa de Oliveira, que já esteve no Endorfina, farão o trekking e a escalada do Hinlung Himal, no Nepal, com 7.126 metros de altitude. O diferencial? Toda a equipe será formada por mulheres, guias, carregadoras e equipes de cozinha. Comigo aqui hoje, a artista do movimento, fotógrafa montanhista, graduada em dança pela Unicamp, que equilibra projetos artísticos e pesquisas com a coordenação de festivais e workshops internacionais, a joseense Ayesha Melo Zangaro. E a engenheira eletricista com especialização em gestão e estratégia de empresas pela Unicamp, MBA em finanças corporativas e finanças pessoais, montanhista e planejamento financeiro, a guaxupeana Olívia Bonfim Melo. Sejam muito bem-vindas, moças. Bom dia, Michel. Bom Tudo dia, bem, muito Ayesha? obrigada. Pessoal, um prazer recebê-las aqui. Vieram de tão longe, né, Ayesha? Então, para mim é um prazer. A Olívia também veio de muito longe. É um prazer receber vocês aqui e eu espero, então, fazer jus aí ao empenho e à vontade que vocês tiveram, o sacrifício que vocês fizeram para vir aqui. Mas eu estava conversando um pouquinho antes aqui com a Olívia, Ayesha, e a história de vocês me parece muito fascinante. Quando o Manuel me passou, né, a ideia do projeto e tudo mais, o Manuel Morgado também já esteve aqui, é uma das pessoas por trás aí dessa idealização. Num primeiro momento eu achei a ideia interessante, mas aí eu fiquei pensando, bom, como é que vai ser esse grupo, né, de mulheres, principalmente vocês que são as montanhistas escaladoras, né? As talvez protagonistas, né? Não sei se a gente pode chamar dessa maneira. E a hora que eu descobri quem era a Olívia e a hora que eu descobri quem era a Ayesha, ou quem é, né, quem são cada uma de vocês, eu achei mais legal ainda porque me intrigou essa diferença de história, como eu falei aqui, e como é que vai ser, né, rica talvez essa expedição que vocês vão participar. Eu falei certo o nome da montanha, Olívia? Isso mesmo. E assim, eu estou curioso para ver quais são os desdobramentos que isso vai ter e depois ouvir de vocês as histórias de como é que foi, né? Porque eu imagino que vão ser reunidas ali, além de vocês 4, mais um bando de pessoas, além das trackers, né? Nós vamos falar disso daqui a pouco, com histórias completamente diferentes, com visões completamente diferentes e num projeto muito bacana que talvez seja aí um grande marco. Com certeza vai ser do nosso montanhismo brasileiro, né? Mas quem sabe do internacional, porque o Manuel me falou que ele não sabe de nenhum registro, pelo menos oficial, de uma expedição 100% exclusivamente feminina. Mas vamos falar disso tudo já já.
Ayesha, tá tudo bem? Você chegou da Espanha agora faz pouco tempo. Como é que tá a vida lá em Barcelona? Cheguei sexta-feira, foi um ano bem desafiador. Eu comecei com um trabalho novo de coordenação na escola que eu trabalho, mas consegui dar continuidade com alguns projetos artísticos também. E acabei de falar para a Olivia, inclusive, que foi agora voltar a mergulhar nas montanhas foi bem louco, assim. Uma grande mudança de cenário. Legal. Eu não falei aqui na introdução, né? Eu fiz um apanhado aqui da história de vocês, mas recentemente você lançou aí acho que um exercício coreográfico, né? Que você relatou no teu Instagram, que é o Tether, Sim, né? sim. Você foi diretora desse projeto. Que legal essa tua ligação, né? Eu já recebi algumas dançarinas e bailarinas aqui, mas não de uma maneira formal, com formação como a sua, ou que vivam disso, né? Que história bacana, né? Eu fui descobrindo um pouco do sapateado, que é uma coisa que eu já vi um pouquinho de perto, enfim, e acho uma arte muito interessante, né? E vi que você faz sapateado, né? Como é que fala? Faz ou pratica ou dança? Serve. Exato, Mas, cara, que legal isso, né? De onde que vem essa tua relação com a dança? E ela surgiu na adolescência, né? Sim. Então não foi que teu pai ou tua mãe... Bom, minha mãe sempre dançou, né, quando ela era novinha. Pé de valsa, Dona Liz. Dona Liz está aqui no estúdio. Eu fazia muito esporte quando eu era pequena, principalmente motivada pela minha avó. Aham. E aí chegou um momento que eu cansei, falei, não quero mais, fazia muita natação na época. E ela falou, não, mas alguma coisa de movimento você precisa fazer. Claro. E a gente achou um lugar, uma escola que tinha aula de hip hop, de danças urbanas. E aí o primeiro ano eu era bem tímida, foi bem desafiador, assim. E no final do ano eu lembro de assistir o espetáculo que chamava Companhia Feeling de Dança. E aí eu me encantei, falei, quero fazer isso. Aí eu fiquei mais 2 anos lá nessa academia e depois eu já prestei vestibular para dança. Então, acho que foi um divisor de águas, assim, de eu conseguir me comunicar, de me expressar. Eu fui conhecendo uma comunidade muito mais aberta, que é a comunidade artística, né? E para mim foi um grande divisor de águas, assim, na minha vida. Legal, curioso, porque ao mesmo tempo que você estava se transformando em uma montanhista, você também estava se transformando numa dançarina, né? E aparentemente são coisas que para mim não tem nada a ver. Tem alguma coisa a ver? É tudo em movimento, né? As duas coisas são baseadas em movimento, em se mover. O corpo é muito presente, a mente é muito presente. Então, acredito que tem bastante a ver. E eu já tive a sorte de assistir uma apresentação de dança na montanha. Ah, olha lá! Você deu uma sapateada lá, né, no Everest? Na Bolívia. A gente fez uma eu ia te expedição perguntar juntas. onde era, eu nem lembrava A gente disso. fez uma expedição juntas e a Aisha fez uma apresentação incrível de dança, num cenário absurdo, depois de um dia de escalada intenso. E foi muito legal ver essa mescla que ela conseguiu fazer da dança, do artístico com a montanha. Foi realmente uma experiência muito legal para nós que estávamos ali assistindo. E provavelmente inusitado, né? Inusitado. Será que Vamos existe... ver se ela vai preparar alguma coisa para essa expedição. Será que existe, né? Eu podia ter tido essa curiosidade, mas não lembrei agora que eu estou realizando. Será que existe, tipo assim, o recorde no Guinness, né? Do sapateado mais alto? Porque se você tivesse levado os seus clogs, né? Não sei como é que chama lá, os seus sapatos lá para o topo do Everest, ou quem sabe você leve lá para essa expedição, você faça o sapateado lá, sei lá, de 10, 20 segundos e você detém o recorde do sapateado em maior altitude. Nunca ouvi falar. Pode ser que exista. Interessante. Ô, Ayesha, agora uma curiosidade, né? Você fez um post em 2014 no seu Instagram. Eu fui até o primeiro post de vocês. Por sorte, vocês não me deram tanto trabalho, vocês não são muito de postar no Instagram. Mas você fez um post sobre o seu nome, né? E aí na legenda dizia mais ou menos alguma coisa assim, tipo, não, acho que era a legenda. Meus pais me deram um nome difícil de falar, complicado de se falar, mas eu quero falar não sei o quê. Enfim, eu não anotei aqui o texto, mas tudo para quê? Qual é a origem, né, desse nome? Meu pai sempre fala que significa vida. Eu pesquisei no ChatGPT, diz mais ou menos isso, mas eu não sei se é verdade. Mas pelo que eu sei, eles viram nos créditos de um filme quando eu já tava legal. quase perto de nascer, assim. Uhum. E aí foi
meio coincidência. Eu não acho que foi uma grande pesquisa, foi o que apareceu e chamou a atenção. Aham. Antes de seguir com o episódio, eu quero dar um recado aqui para você. Se tem algo que eu aprendi com endorfina ao longo desses 8 anos, é que por trás de toda boa história no esporte, existem 3 pilares: paixão, consistência e principalmente a autenticidade. E foi exatamente isso que me conectou a Two Peaks Bikes, o mais novo patrocinador do Endorfina. A Two Peaks Bikes é a importadora e a distribuidora oficial no Brasil da Factor Bikes, da Santa Cruz Bikes e de diversas outras marcas. E conta com 3 lojas. Lá, ninguém vende o que não conhece. Todo produto é testado por quem realmente pedala. Muitos itens, inclusive, são deixados de lado justamente por não atenderem ao padrão em que a equipe acredita e vive. A Two Peaks Bikes foi pensada e criada para resolver os desafios de quem leva o pedal a sério, seja no asfalto, na terra ou na trilha. Mas também acolhe o ciclista urbano, o iniciante e até aquela criança que está começando a brincar de pedalar. Para a Two Peaks Bikes, todo ciclista é bem-vindo. Esse olhar cuidadoso, esse comprometimento com a qualidade e com a comunidade me fizeram ter certeza de que havia uma conexão natural com o Endorfina. Na loja do Rio, por exemplo, você encontra manutenção de alto nível, bike fit, um café e até um espaço para eventos. Em São Paulo, na Avenida Faria Lima, a loja recebe pelotões nos finais de semana e oferece uma estrutura premium no coração da cidade. Já na unidade inaugurada esse ano em Los Angeles, nos Estados Unidos, o trabalho segue com a mesma essência e o mesmo padrão. Por tudo isso, é um enorme prazer anunciar a chegada da Two Peaks Bikes ao Endorfina. Agora eu convido você também a conhecer uma das lojas da Two Peaks Bikes, distribuidora oficial da Factor e da Santa Cruz Bikes no Brasil. Siga Two Peaks Bikes, 2PEAKS Bikes. Bom, vamos cair na pauta aqui propriamente dito, né, da história de vocês. Eu tô super curioso, como eu falei, mas ao mesmo tempo que vocês têm histórias de vida completamente diferentes, né, tem muita coisa em comum, né? A começar por esse sobrenome que vocês compartilham, que é o mesmo, Melo, né? Vocês estudaram na Unicamp, vocês detêm 2 recordes cada uma, né? Você do Kilimanjaro e do Everest como a mais nova, você como, né, eu falei aqui no começo, né, o casado que fez o Double Head, como é conhecido esse desafio, e a primeira mulher da América do Sul. Vocês duas começaram a relação com o montanhismo através do trekking do acampamento base, por isso que eu falei, né? Não sei se eu vou levar minha filha para lá, não, porque eu não sei se eu quero que ela suba o Everest. Né? Você escalou com o Carlos? E eu também. Há muitos anos, e você não estava nem aí para a montanha, e muito menos para o Carlos, e de repente você escala com o Carlos, sim, né? 6 anos depois, e vocês escalaram acompanhadas de homens, que aí vai me levar para o resto da pergunta, né? Você com o teu pai e você com o seu marido. Então, e você estudou na Galícia, né? Eu vi não sei aonde isso, né? E você mora na Espanha, quer dizer, tem algumas coisas em comuns aí. Depois a gente pode fazer alguma coisa aí do tarô, né? Quem sabe, né, dona Alice, dar alguma coisa aí para dar a previsão aí da próxima aventura de vocês. Mas, enfim, cara, são histórias muito distintas e que eu estava falando com o Gabriel também aqui antes de vocês chegarem, assim, dá a impressão que eu posso chegar lá e escalar o Everest, né? A maneira como vocês fizeram, e eu sei que não foi da noite para o dia, nós estávamos falando isso, né? Vocês se prepararam muito bem, mas é legal dar luz para a história de vocês, porque é aquilo que eu falei no começo, né? Nenhuma das duas veio dos pais ou de uma família onde tinha um tio, vocês não moraram na montanha, vocês não, né? Não moravam nem em Campos do Jordão, quer dizer, né, que é onde a gente tem aqui, pelo menos aqui no Sudeste, né, a impressão de que lá é um ambiente bacana para quem curte montanhismo. E, de repente, vocês têm essa intersecção na história de vocês, que é o Everest, né, que é o Carlos, que primeiro foi com você e depois com você. E aí depois você me contou um pouco como é que vocês se conheceram. Então, muito bacana essa intersecção. E é por isso que eu estou curioso aí para ver como é que vai ser essa expedição de vocês. Mas, Olivia,
se na adolescência, ou você ali na empresa que você trabalhava como executiva, alguém te dissesse assim, olha, um dia você vai escalar o Everest. Ah, não, peraí, não é só o Everest, é o Everest e o Lhotse. Isso aí, acho que, né? Seria uma viagem, com certeza, não passaria pela cabeça e seria difícil ter essa ideia de que um dia viria a se realizar, porque por muito tempo não era nem um sonho, era algo simplesmente que não fazia parte da minha realidade, nem da minha vida, nem dos meus planos. Então, realmente foi uma transformação muito grande que foi acontecendo nesse caminho, até se tornar plausível, até se tornar um sonho, e até realmente eu me sentir preparada para que isso acontecesse. Mas é um caminho lento e um caminho muito, muito interessante de se viver. Porque tem uma vida que vai acontecendo quando você começa a sonhar algo, mas até você chegar nesse sonho tem uma vida que acontece. E tudo que se passa ali realmente é um processo muito rico. Então, acho que foi muito legal viver toda essa trajetória, tudo que o Everest ele foi um ponto alto, mas todos os pontos até ele foram muito gratificantes, foram muito interessantes e me trouxeram muito uma construção pessoal muito grande. Então, acho que foi muito legal, assim, sair desse zero e ter feito o Everest, ter escalado o Lhotse, e agora estar numa expedição tão legal com outras mulheres, me abriu muitas portas, realmente entrar para esse mundo. O que as pessoas, ou tua mãe, a tua irmã, assim, o que elas falavam, assim, quando você começou elas perceberam que não ia ser só um hobbyzinho, né? Um negócio, assim, de final de semana. Foi um susto. Ou que o Carlos não era só mais um namorado e tal, né? Eu já tinha um perfil que eu gostava já de trilha, eu já viajava, já fazia mergulho, já estava bastante na natureza. E isso foi, né, como você comentou, por uma busca por autoconhecimento, por maior controle emocional, para lidar com ansiedade. Então, a natureza me fazia muito bem, por me desconectar dessa realidade conturbada e de uma mente super agitada que eu tenho. Então, a natureza me fazia muito bem. 8 anos, 10 anos atrás, quando eu comecei, a conexão era praticamente zero. Hoje, infelizmente, ainda tem mais conexão na internet, né? Com internet, com Starlink. Então, até mais difícil você estar tão desconectado do mundo aqui. Exato, mas naquela época, você ficava completamente fora do que estava acontecendo aqui no dia a dia. E isso me trazia um bem-estar muito grande. E a minha mãe foi acompanhando, né, essa trajetória nas trilhas, no mergulho. Cada vez era uma trilha um pouco maior, começou a ser fora do Brasil. E até então eu não tinha um apoio, não tinha um incentivo, não tinha amigas, eu fazia muita coisa sozinha. E a minha mãe falava, bom, vamos ver até onde isso vai levar. Quando eu encontrei o Carlos, que aí eu ganhei uma motivação, uma companhia, um parceiro, aí ela falou, ixi, agora ferrou. Mas foi um processo, a minha mãe foi acompanhando, claro que ela se preocupa, apesar de sempre me apoiar, tem uma preocupação grande, né, da minha irmã, da minha mãe, da minha avó. Minha avó pergunta, né, pra que isso? Larga a mão, Pra né? quê? Pra quê? Essa é uma pergunta que a pergunta. gente escuta muito. Pra que isso? E é uma pergunta que, se a gente não tá muito firme em relação ao que a gente está buscando, ao que a gente quer viver de experiência de vida, muitas vezes ela mexe com a gente. Porque eu mudei completamente a minha vida em torno desses novos sonhos, desses novos desejos. Então, esse julgamento, esses questionamentos, por muito tempo me balançaram se fazia sentido mesmo, tanta mudança profissional, de sonhos. Mas a família se assusta, os amigos se assustam, não são dessa bolha, né? Quando você começa a sair da sua bolha e ir para uma outra bolha, gera, assim, um impacto. Mas foi muito gradual, então as pessoas foram se acostumando. E, Ayesha, uma coisa que eu pensei, né? O teu trajeto talvez tenha sido um pouco mais longo, mas obviamente super intenso, quando você voltou, né, por conta da Andrea, né, a escaladora, né, ela foi, enfim, te cativou ali, e você voltou e você disse uma coisa em alguma entrevista que você deu que eu achei fantástica. Quando você estava voltando do Everest, você não estava pensando, você não pensou assim, ai que bom, vou voltar para casa, que normalmente, acho que isso acontece com 90%, 99% das pessoas, né, você volta de viagem, de qualquer viagem, você fala, ai, vou voltar para casa, que bom, que alívio, né? Você voltando do Everest, tendo passado por uma experiência tão intensa, tão duradoura, tão desconfortável, você falou assim, bom, agora eu estou indo para uma nova vida, né? Aquilo foi, de fato, transformador para você. Eu achei fantástico essa tua fala.
Mas como é um objetivo muito distante, vocês sabiam disso, isso é legal, né? Porque vocês têm noção, eu não vou subir o Everest amanhã, não dá, né? Eu fiz um trekking, legal, né? Mas talvez para quem não sabe, é um trekking que é desafiador, dura 2 semanas, mas não tem escalada nenhuma, você vai andar só, né? É completamente diferente de subir qualquer montanha, sei lá, de 4.000, 5.000 metros. Isso foi em 2010. Em 2011 você foi para o Kilimanjaro, legal, e foi a primeira experiência. E o Kilimanjaro é mais uma caminhada também, né? Tem a questão da altitude, mas é mais uma caminhada, não exige técnicas verticais e tudo mais, domínio de técnicas. Você foi subir o Everest em 2018. Então, assim, se passaram 8 anos, você descobrindo a dança, você saindo da adolescência, entrando na vida adulta, passando por 1.500 transformações. Foi uma rota mais ou menos linear no sentido da sua vontade, do seu comprometimento, ou como estava a sua mãe, o seu pai, todo mundo embarcado nessa história que exige planejamento financeiro, exige sim, cada vez mais treinamento, né? Foi uma rota linear ou houve momentos que você tipo, não sei se eu vou querer mais, porque cara, é um objetivo tão distante. E quando a gente tem a idade que vocês têm, a gente sabe que às vezes é assim, o objetivo é distante, mas eu vou chegar lá. Mas talvez com 15, 16, 17 anos, a gente não pense muito nisso. Tipo, quando eu tiver 23, eu vou ser uma tia, não vou fazer isso, né? Quando a gente é jovem, a gente pensa assim, né, Olivia? Mas, enfim, foi uma rota linear, uma trajetória linear ou não foi? Eu acho que a presença dos meus pais no projeto foi uma coisa que ajudou com que fosse mais linear, porque era um projeto nosso, no final das contas. Familiar, Eu acho que foi muito lento também pelo momento de vida que a gente tava, eu consigo falar por mim, né? Mas assim, eu terminei o ensino médio, aí eu entrei na faculdade, então a minha prioridade era a faculdade, então tinha que meio que encontrar em que momento a gente conseguia dar continuidade aos treinos, ou, enfim, aí a parte financeira nesse momento era muito mais com eles também, de ver quando que poderia se viabilizar tudo. Claro. Eu sinto que foi uma coisa que foi muito constante, assim, durante esses anos. Era um objetivo a longo prazo, mas que teve sempre ali no background, assim, no fundo da nossa cabeça, sempre o plano estava ali. E aí, que foi uma mudança grande depois do Everest, que, por exemplo, a gente ainda não foi pro Vinson, né? Exato. Mas é uma coisa que eu acho que agora já tá bem mais distante. Eu acho que é uma coisa que nós ainda queremos fazer, mas eu não sei se ele é muito palpável agora, porque a gente tá vivendo outras coisas. Bom, mas ele vai estar lá para sempre, Tá lá, né? Então dá exatamente. tempo de vocês fazerem a hora que der, né? De fato, acho que o fato de ser virou um projeto familiar, né? E são poucas as pessoas que têm esse privilégio de ter um projeto da família, né? E que dure tanto e não é só planejar as próximas férias, né? É uma coisa que nós vamos planejar a próxima e depois a próxima, qual vai ser a próxima, o que a gente tem que fazer, né? Como que a gente vai pagar e quando que vai ser, enfim. Mas, cara, eu acho que isso é um privilégio, né? Não sei se você enxerga dessa maneira. Você hoje, você tá com 23... Eu tô com 30. Desculpa, 30, 23 foi quando você subiu, hoje com 30, você olhando em retrospecto para essa Aixa daquela época, assim... Como é que você olha para isso, assim? Você acha que foi uma loucura teus pais terem deixado ou teus pais terem embarcado nessa? Porque o teu pai acabou se tornando, né? A tua mãe é fiel escudeira, mas teu pai estava lá em todas as escaladas contigo, né? Então ele também que não tinha um grande histórico, ou não tinha nenhum histórico, ele resolveu embarcar nessa. Você acha que foi loucura, né? Da onde que veio isso e qual é a sua observação sobre essa fase da tua vida? Eu acho que loucura, não. Nunca pensei nisso como... Nunca configurei, assim, esse pensamento. Eu sinto que as escolhas que a gente fez e que eu fiz de estar nesse meio da montanha me levou por caminhos muito diferentes da maioria dos jovens da minha idade. Total. Isso é uma coisa que ganhei coisas, perdi coisas, mas eu sinto que às vezes... Hoje, já depois de bastante tempo, eu ainda sinto essa diferença, porque foi um momento de formação de caráter, de formação de valores, e eu sinto uma distância de muitos dos meus colegas, assim. E que tem tem o seu lado positivo e tem o seu lado negativo. Como loucura de se expor a perigo, essas coisas, eu acho que não vejo assim. Eu acho que tem uma ressignificação da vida,
que acontece principalmente por estar em contato com a cultura oriental, não só pelo risco da montanha, mas eles têm um entendimento da vida muito diferente. Então, eu acho que isso tudo acabou me fazendo quem eu sou, assim. Então, eu nunca vi isso como uma loucura, mas eu consigo reconhecer o quão divergente foi das pessoas que eu tenho ao meu lado hoje, por exemplo. Você voltava para a escola, depois voltava para a faculdade lá em Campinas, assim, você era, é ela quem tá fazendo isso, ela quem tá subindo o Kilimanjaro, ela quem tá, né, você com certeza era talvez a mais distinta ali do teu hall de amigos e amigas, né? Pode ser, eu era muito quieta, então também não eram coisas muito... O pessoal sabia, obviamente meus amigos mais próximos, mas era muito mais... Ninguém sabia muito bem o que era também. Tinha muito menos rede social na época. Claro. Então era assim, foi viajar, foi pra um lugar esquisito, mas não... Eu acho que o Everest, sim, já foi um maior. Claro. Que também... Eu já nem tava na faculdade, mas já tinha acabado. Mas eu lembro na época da escola, ninguém sabia muito bem o que era também, não. Então, não lembro desse grande choque. Entendi. Porque tem a história também da aceitação, aí você não faz parte daquele grupo, as pessoas te olham, né, de uma maneira diferente, porque você não tá, você tava num outro mundo, mas ao mesmo tempo vivendo a sua vida, né? Quando eu vi a sua trajetória no primeiro momento, eu falei, bom, ela deve ter tido uma vida completamente, sei lá, fora dos padrões. Mas você tem esses dois lados, que você tem até hoje, né? Sim. Porque, embora seja também um lado pouco comum, né? Uma dançarina que vive da dança, que trabalha com isso, que mora na França, na Europa, na Espanha. Mas com certeza isso que você falou é fato, né? Assim, tudo que você viveu naquela época, principalmente naquela época, ajudou muito na tua formação de quem você é hoje, quem você vai ser para sempre. E ao mesmo tempo aqui, Olivia, foi uma das coisas que me chamou a atenção, né? Você conheceu o Carlos, né? Para quem não sabe, é o Carlos Santalena, da Grade 6, que já escalou com a sua escalada, né, de 2024, 4 vezes o Everest. Então hoje ele é o brasileiro com mais sucesso ao chegar no topo do mundo. Mas eu fiquei curioso porque você não disse isso em nenhuma entrevista que eu li ou ouvi. Cara, de novo, não é só subir o Everest. Já que a gente vai estar lá, vamos aproveitar, né? E vamos subir o Lhotse também. E ele colocou a esposa dele nessa situação, o que mostra que o cara é corajoso, pelo menos, né? Confiante. Porque podia ter sido uma subida. Bom, vamos subir o Everest. Não é subir qualquer montanha, o pico da neblina. Pô, você vai subir o Everest, não precisa subir outra. Pelo menos não naquele momento, na mesma expedição, né? De quem partiu a ideia? E, de novo, tudo bem que faz pouco tempo, faz 1 ano, mas assim, foi um pouco de ousadia de quem decidiu, não sei se foi você, se foi o Carlos, quem foi. Foi um pouco de, talvez, enfim, de assumir um risco, talvez desnecessário. Como é que você acessa isso? Mas primeiro, de quem que partiu a ideia de fazer o Doublehead? A ideia partiu de mim e o Carlos ele foi bastante resistente com essa ideia por muitos meses. Então, o primeiro desafio foi esse convencimento dele. Eu coloquei essa ideia mais ou menos na metade do ano passado, do ano retrasado, de 2023, e demorou quase 6 meses para a gente voltar a falar sobre isso, avaliar se poderia ser possível mesmo. Então, ele foi bem resistente porque ele é um excelente guia de montanha, um dos melhores do Brasil, e é muito conservador. Então, ele refletiu bastante sobre isso antes de realmente a gente começar o planejamento. E, bom, essa ideia surgiu porque eu tinha visto, né, o primeiro brasileiro tinha feito o projeto Doublehead no ano anterior, em 2022, que foi o Terzini, e não tinha nenhuma mulher representante, e que já teria feito esse projeto, brasileira, e nessa época eu estava bastante mexida com isso, né, com a gente ter mulheres ocupando outros espaços, sendo mais representada, então esse foi um motivador para mim. E além dessa questão, eu queria ter um projeto diferente com o Carlos, né? O Carlos tem uma experiência gigante na montanha, então era difícil a gente ter algo único que nós dois ainda não tivéssemos feito. E ele ainda não tinha feito algo tão grande com um teste aí de resistência como esse, né? De 2 dias intensos de chegada ao cume. Então, para ele era um projeto novo também, que ele ainda não tinha feito. Então, de certa forma, era algo especial e único para nós dois. Esse também foi um grande motivador.
E, por último, eu sou do planejamento financeiro, então otimização de recursos é algo que está bastante, né, na minha vida. E ali a gente tem uma otimização de recurso financeiro absurda, né? E de tempo, né? Porque você fazendo as duas expedições de uma vez só, você reduz ali em 60% pelo menos o custo de você fazer separadamente. Como eu não sabia como seriam meus planos no futuro, outros projetos, e também a questão do tempo, né? São 2 meses na montanha, então é difícil de você ter esse tempo disponível. Eu achei que ali faria sentido a gente tentar algo assim. E o desafio me chama a atenção, né? Era algo a mais, era realmente um projeto muito, muito maior do que fazer o Everest, né? Que não é só o Everest. E por muito tempo eu tentei tomar cuidado com isso, de não diminuir o Everest porque teria uma montanha a mais, né? E durante todo o planejamento, o Everest foi o meu grande objetivo. O Lhotse era algo que estava planejado, a gente se organizou, tinha que se planejar aqui do Brasil. Muita gente pergunta, vocês definiram lá na hora, como que foi isso? E não, foi tudo muito bem planejado, organizado. Nós tínhamos estrutura, oxigênio, barraca de suporte emergencial em outros acampamentos. Então, foi tudo organizado previamente. Justamente para não ser algo que fugisse do controle, que tivesse um risco que a gente não pudesse ter se organizado para ele. Então, foi muito consciente todo o planejamento do nosso projeto, e a gente também estava muito consciente de que não existiam, as chances poderiam não ser grandes. Muitos brasileiros já tinham tentado, não tinha dado certo, e a gente estava muito bem com essa questão, né? Se a gente tivesse variáveis ali que permitissem, a gente ia estar estruturado para isso. Mas o grande sonho, o grande objetivo era o Everest, e acabou que as variáveis foram muito favoráveis com a gente teve um clima muito legal por 2 dias consecutivos na nossa temporada, que permitiram que a gente estivesse no dia seguinte no Lhotse, e as coisas acabaram culminando, né, que desse certo, que a gente tivesse condição física também de fazer, por mais que eu estivesse super cansada, mas essa condição também aconteceu. Então, vários fatores se uniram para que o projeto acontecesse. Então, não acho que a gente correu riscos que não estavam sob o nosso controle. Então, foi tudo pensado com muita consciência. Acho que foi aí que o Carlos falou, pô, eu preciso casar com essa mulher. Pô, é a dupla perfeita, né, meu? O cara tem todo o conhecimento, a bagagem dele, e aí pega uma mulher dessa, que é um motorzinho de polpa, que ainda faz economia, né, na montanha. Que topa, né? Que ainda incentiva, exato, que cria. Exato. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Para um não acabar ali acelerando muito o outro. Mas eu acho que a gente tem um equilíbrio... Hoje em dia, a gente tem um equilíbrio muito legal, né, nós somos muito diferentes e ao mesmo tempo a gente se complementa muito, e eu acho que é uma sorte, é um encontro que eu sou extremamente grata de ter o Carlos, porque realmente é algo que eu sinto que parece que não é desse mundo, sabe? A gente ter tantas coisas em comum, a gente ter um equilíbrio no que a gente não tem em comum, que também ajuda ambos os lados, a gente cresce muito juntos. Então essa relação com o Carlos é uma conexão muito profunda. E sou muito grata a ela e também a tudo que veio junto dessa relação, né? A Eixa, a Lisa, toda a família aqui, Zângaro, é um presente também dessa relação, né? O Carlos trouxe muitas pessoas para minha vida e essas pessoas me ajudaram demais a me desenvolver, a abrir minha mente. Então, eu sou muito grata a esse caminho que a vida foi tomando e as pessoas que trouxeram para ele. Cara, que privilégio. Você, falando em dificuldade... deixa eu tirar uma curiosidade. É o Everest e o Lhotse depois, porque se você pega uma janela de tempo, o Everest é mais importante do que subir o Lhotse? Questão de ou tem prioridade. alguma outra... questão de prioridade. Questão de prioridade. Tá. Eu nunca ouvi falar de alguém que fez ao contrário. O Lhotse e depois o Everest. Mas é mais uma questão de prioridade mesmo. Todo mundo tá ali visando o Everest tem os custos mais altos, é o permit mais caro, então você vai acabar priorizando que dê certo o Everest, né? Pelo menos era o meu grande sonho, e o Lhotse acaba sendo a cereja do bolo desse projeto, mas realmente é por uma questão de prioridade. Eu fui olhar no mapa ontem onde é que ficava o Lhotse, e enfim, os mapas do Nepal, pelo menos a gente dá um Google, não são também super detalhados, até porque é um monte de neve, né, e gelo. Mas a hora que você chega... Você tem que voltar para o acampamento base e fazer um trekking até o Lhotse? Ou você sai, sei lá, no acampamento 3, pega lá uma cresta, sei lá, e vai para... Não, a gente retornou do cume do Everest, dormiu no acampamento 4 do Everest, e do acampamento 4 do Everest você retorna mais um pequeno trecho até o acampamento 4 do Lhotse,
que fica entre o 3 e o 4 do Everest, né? E ali tem um caminho que vai te levar até... Como se fosse um colo, né? Vai te levar até o Lhotse. Não é uma subida, uma descida, e eu me imaginei, bom, será que pega um carro, transporte, um helicóptero e vai e sobe? Não. Não, é realmente um colo que separa as duas montanhas, então a gente realmente retorna um pouco, mas é em torno de 1h30 de caminhada que você retorna sentido o acampamento 3 do Everest, e o acampamento 4 do Lhotse está nesse meio do caminho, e ali você já começa a sua subida para o Lhotse. Entendi. Você lembra mais ou menos quanto tempo demorou para vocês saírem do acampamento 4 do Everest para o acampamento 4 do Lhotse? É rápido, uma hora e meia, uma hora. Bom, rápido. Tem uma economia e um ganho de tempo enorme aí, né? Tem. E ali até o cume do Lhotse foram mais 6 horas. 7 horas mais ou menos de escalada nesse dia. Entendi. E depois mais 10 para retornar até o acampamento 2, que realmente ali o bicho pega. Assim. Quando você tá subindo, você ainda tem aquela energia de chegar, para voltar parece que não chega nunca. Todas as pessoas que eu ouvi, que eu já li, e as pessoas que tiveram aqui, que subiram o Everest, falam disso, né? E você falou disso, tá me vindo aqui a cabeça. A hora que você chega no topo é legal, mas, cara, é só metade do caminho, né? Isso muda tudo, né? Porque você tá querendo, ao mesmo tempo, curtir, embora estejam estafadas ao máximo, no limite, mas ao mesmo tempo não dá muito, assim, ó, tem que ficar um pouco, eu tenho que descer. Aí você curte quando chega no acampamento base. Você disse em algum lugar também que Everest não é a coisa mais difícil do mundo. Não. Exato. Qual foi a coisa mais difícil que você já fez, Ayesha? Que pergunta difícil. Eu acho que... Responder essa pergunta não pode ser. É difícil. Eu acho que o mundo aqui embaixo é muito mais complicado. Muito mais complicado. Acho que tudo que a gente construiu como sociedade, como relações interpessoais, são extremamente mais complexas do que a natureza. A natureza é muito honesta, ela é muito limpa, é muito fácil de ler. Transparente, né? Então, a montanha... É um grande desafio físico, mental, mas acho que é um grande encontro com nós mesmos. A gente não tem que lidar com essas nuances do que é o ser humano. Uhum. E aqui embaixo é a coisa diferente. Uhum. Você acha, então, por essa tua fala, que se a gente tivesse mais conexão com a montanha, de uma maneira geral, seria um pouco melhor com a natureza, para os homens de e para as forma mulheres, geral. De uma maneira geral, né? Eu acho que sim. Eu recebi aqui, faz algum tempo, um amigão meu, o Beto Pandiani, ele é velejador, já atravessou o mundo inteiro velejando e sempre numa embarcação, tipo um Hobbycat, sem cabine, né? E ele é um cara muito reflexivo, né? Tem livros super legais e faz reflexões super interessantes, e ele falou para mim, né, que... E isso ele fala para todo mundo, mas assim, o barato para ele era poder estar, ao mesmo tempo, sempre ele um amigo, né? Sempre em dupla, ele e um amigo velejando por tanto tempo em mar aberto, e de repente chega num lugar completamente inóspito, desconhecido, e sentir um pouco desse calor humano, ou dessa receptividade, ou dessa cultura e tal, e depois parte para uma outra perna da viagem, né? Como eu falei, ele já atravessou praticamente o mundo, e isso torna talvez a viagem interessante. Não é ficar sozinho o tempo inteiro, é ficar sozinho e de repente você tem contato, que é o que eu imagino que aconteça com quem escala o Everest, né? Você está lá muito concentrado com você mesmo, mas ao mesmo tempo, talvez até mesmo para um Carlos, que tem uma experiência enorme, já esteve lá N vezes, aquele é um mundo completamente estranho do que nós vivemos, né? Pelo menos na nossa sociedade aqui, né? Então, eu imagino que seja de fato uma coisa que impacte muito a vida de qualquer um que vá para lá, né? Não à toa, o trekking que vocês fizeram foi já transformador nessa escala de puxar vocês, foi o mesmo com a Areta, né? Que teve aqui. Mas uma coisa ele falou, né? Que eu achei legal, né? Voltando aqui a falar do Beto Pandiani. Ele falou, nós somos a natureza, né? Ao mesmo tempo tem isso. A gente estar aqui hoje é a natureza de quem vive numa cidade como a nossa, no século XXI, mas a gente talvez não precise ir até a natureza de fato, grama, neve, gelo, árvore, para a gente se conectar. Talvez a gente consiga, também não tenho a resposta, se conectar de alguma outra maneira que a gente não precise estar você pode estar em Barcelona, você pode estar em Campinas ou lá na Pedra do Baú,
Na Pedra do Bull é mais fácil, mas você pode estar, né, dançando numa praça em Barcelona, lá o seu hip hop, o seu sapateado, e você de alguma maneira se conectar, né? Talvez essa seja uma pergunta mais profunda e existencial, mas nós somos a natureza somos nós. A gente não precisa ir para o mar ou para a floresta ou para o topo da montanha para se sentir. Mas invariavelmente, quando a gente vai, a gente se sente mais próximo de algo Sim. que a gente chama de natureza, né? Como é que vocês voltaram? Em que nível que vocês se transformaram fisicamente, se recuperaram, perdão, fisicamente e emocionalmente, especificamente aqui do Everest, já que é o que vocês têm em comum? Olivia, pode começar. Como é que foi essa recuperação de ter ficado, né? São 2 meses, mais todo o esforço físico, todo o sofrimento, você passou mal, né? Quer dizer, e eu imagino, né, que a tensão emocional, de medo, de dúvida, de insegurança, ela, claro, ela se mistura ao físico, mas ela é muito mais preponderante do que a física, né? Até porque vocês se prepararam fisicamente para chegar lá, né? Como é que foi essa recuperação física, mas principalmente a emocional? Eu acho que tem 1 ano e 2 meses que eu retornei e eu acho que até hoje eu ainda organizo esses sentimentos e tudo que é esse pós que você sente do Everest emocionalmente, que com certeza é muito mais impactante do que o físico, né? O físico, algumas semanas aqui, não voltei para o nível de treino que eu tinha antes, mas depois de algumas semanas a vida estava voltando ao normal. Mas emocionalmente, são várias situações, né? É algo que você planejou por muito tempo e que teve um fim, foi um fim muito feliz, com muita realização, mas ao mesmo tempo é um projeto que ocupava um espaço grande e que deixou de ocupar. E lidar com esse espaço, ainda mais que eu estava passando por diversas outras mudanças, de mudança de carreira, planejando um casamento. Então, foram muitas emoções nesse 1 ano, desde que eu retornei do Everest, e que eu ainda organizo esses sentimentos. Mas eu acho que o grande ponto que me trouxe de maturidade e de visão, assim, depois dessa expedição, foi que a grande felicidade, a vida, as grandes realizações estão aqui no dia a dia. Não adianta eu ir buscar isso no Cume do Everest, no projeto Doublehead, na expedição que for. O que realmente vale a pena, o que realmente é a nossa vida, é o que está acontecendo aqui agora, é na segunda, na terça, na quarta, não é nesse ponto máximo que a gente chega em algum momento da nossa história. E essa maturidade foi muito importante, foi muito impactante começar a ter essa clareza, porque acho que também é um exercício, porque você também deixa de ter buscas as buscas deixam de ocupar um espaço tão grande na sua vida, você passa a viver mais o que está acontecendo. O momento. Então, acho que essa foi uma das grandes bagagens emocionais que o Everest trouxe e ainda está me transformando e ainda está me trazendo essa mudança, assim, de mentalidade, de pensamento, de que às vezes eu tá no cinema com a minha mãe, o Carlos e o meu enteado, tem um poder, uma felicidade, uma completude tão grande quanto algo que é extraordinário. A gente não precisa estar sempre em busca do extraordinário. No topo do Everest para estar feliz. Para estar feliz e esse simples que realmente é a nossa vida. Não adianta a gente ficar em buscas gigantescas. As buscas são legais, elas nos guiam, mas a gente tem que ter muito o pé no chão de que a vida está acontecendo agora. E isso, mas são sentimentos ainda frescos. E como é que você está chegando a essas conclusões? Que talvez daqui a 1 ano, se a gente conversar, você vai ter outras ideias, né? Mas como é que você vem chegando, assim? Como é que você está procurando passar por isso? Você está procurando ajuda? Você está lendo? Você está conversando com pessoas? Estou lendo e tenho me observado muito. Então, alguns meses atrás eu fui para um retiro, fiquei 5 dias num retiro muito legal, hinduísta, sem conexão, sem celular, fazendo meditação. Então, eu tenho realmente me observado bastante. E tentando entender o porquê de buscas, como por que ir para o Everest, por que fazer algo assim, eu gosto do desafio, isso guia o meu dia a dia, e eu acho que é importante continuar tendo sonhos, esses sonhos continuar nos guiando, mas eu comecei a entender que eu preciso completar o dia a dia e preciso sentir essa realização no que está acontecendo agora. Então, esse caminho tem sido traçado dessa forma, com muita observação, com leitura, escutando a experiência de outras pessoas.
E eu acho que é isso que a gente, no fim, vai ter que... A nossa busca, no fim, é essa. É o dia a dia, são as pessoas que estão ao nosso redor, são as relações que a gente está construindo. E esses pontos altos, grandes projetos, é legal, guia a gente, melhora, né? Faz a gente buscar ser uma pessoa melhor. Só que são alguns pontos que tem que, na verdade, guiar esse caminho. E o que importa é realmente esse caminho, é essa jornada que a gente está vivendo. Faz um ano e bem pouquinho, né, que você chegou ao Everest, ao topo do Everest. Mudou quando você chegou aqui no Brasil e você começou a viver a sua vida, né, corriqueira, não mais tão normal porque você tinha acabado de realizar um feito. Mudou essa tua opinião? Se eu tivesse conversado com você na semana que você aterrissou no Brasil para agora, teria mudado? Eu acho que sim, a gente volta com muita adrenalina ainda, aquilo tá muito latente, né? É uma felicidade muito grande, ao mesmo tempo que você ainda tá digerindo. Eu não consegui ver todos os vídeos ainda que eu gravei, eu fiz muitas gravações dentro da barraca, né? É meio um diário, assim, né? Falado, que eu ainda não consigo ouvir, porque realmente é muito intenso. Então, tem muita coisa que eu ainda não vi da viagem. Então, acho que realmente vai se assentando, assim, os sentimentos, os pensamentos. Mas também depois que eu fui e voltei e a vida continuou, me deu mais ainda essa clareza de que tudo bem, né? Vai, acontece, é super legal, mas a vida continua, a vida é isso aqui, é o dia a dia. Esse dia a dia tem que ser muito, muito interessante, tem que realmente... Esse dia a dia tem que nos completar, não são só os grandes projetos. Então, mas acho que sim, acho que isso vai amadurecendo, a ideia vai mudando, os sentimentos vão se acalmando, você vai digerindo a experiência, ganhando maturidade e interpretando sua história também de outros jeitos. E agora minha curiosidade, Ayesha, e você que já faz tantos anos que escalou, quão próximo está o Everest da tua vida hoje? Você pensa nisso todos os dias? Você tem, sei lá, uma foto do Everest sei lá, no teu protetor de tela do celular ou do computador? É uma coisa que ainda te vem à mente? Ou com o passar do tempo isso vai, enfim, vai ficando como uma memória de uma coisa legal, que você nunca vai esquecer, mas que foi como sei lá, né, exagerando aqui, como uma super festa que você foi, ou uma apresentação como você fez agora, né, a direção aí de um espetáculo, fica como um marco importante na tua vida, mas não é mais aquilo que um dia foi, ou que talvez esteja sendo, por exemplo, para a Olivia ainda um ano depois. Eu sinto que, bom, volto um pouco a falar também do projeto de família, do projeto de família e tudo mais. Eu sinto que quando eu volto aqui para casa, por exemplo, a gente tem um espaço em casa que tem todas as fotos de montanha, e acaba que isso é mais presente quando eu tô aqui. Eu sinto que a minha vida agora na Espanha, ela é bem mais distante disso tudo. Diferente da Olivia, quando a gente voltou, a gente teve um acidente bastante trágico lá no Everest, quando a gente estava descendo, o que fez com que essa felicidade da conquista, ela foi muito misturada, foi muito borrada com esse acontecimento. Então, eu não lembro dessa grande alegria, eu lembro de ser muito intenso tudo. E eu acho que isso, hoje, pensando nisso agora, uma das coisas que fica sempre, eu acho que eu aprendi muito a valorizar os momentos de paz também. Os momentos de descanso, os momentos de não estar nessa adrenalina, de não estar no desafio, que eu sinto que é uma coisa que constantemente é colocado assim, a gente precisa estar sempre no movimento, sempre fazendo. Então, pensando hoje, às vezes eu volto pra lá e penso que acho que foi uma das coisas fisicamente mais intensas que eu já fiz. E hoje eu acho que eu consigo... É presente pela experiência, é presente pela intensidade, pelos aprendizados. Mas eu acho que esse lugar de aprender a descansar foi muito importante. Aprender a ver as coisas que a gente tem de cômodo, de ter uma cama, de ter um banheiro, essas coisas às vezes me chamam a atenção. E eu acho que como superação, eu acho que às vezes também... Isso, meus amigos me falam muito mais do que eu mesma, mas assim, você subiu o Everest, por que você tá com medo disso? Por que você não consegue fazer isso? Então volta em forma de motivação ou forma de olhar para essa força de superação. Eu não vejo ele tão presente no meu dia a dia, mas eu sinto que tem lições que ficaram bastante fortes. O fato de você ter sido a brasileira mais jovem, provavelmente antes alguém te disse, ou o próprio Carlos deve ter dito pro teu pai, para você, olha, se a gente chegar no topo, você vai ser a brasileira mais jovem. Até então tinha sido o Carlos, não é isso? Exato. Eu entendi certo. Isso mexeu com você de alguma maneira? Tipo,
23 anos, sei lá, agora que... E curiosamente, pelo menos pelo que eu entendi, vocês subiram em 2018 e de lá para cá você não escalou nenhuma montanha, pelo menos não mais hardcore nesse nível, né? Então, ao mesmo tempo, foi um ápice de fato e de direito, né? O ponto mais alto do mundo e o ponto mais alto da tua carreira como montanhista. Mas aquilo não mexeu, aquilo não te colocou em dúvida, sei lá, pelo próprio Carlos ou pela comunidade de uma maneira geral, talvez até pelo teu pai, pela tua mãe, tipo, agora vamos aproveitar e vamos, sei lá, fazer alguma coisa, vamos aproveitar essa onda, você é mais jovem. Aquilo mexeu contigo ou não? Você já estava focada na dança e... Eu acho que no Everest não, porque quando eu era mais nova, assim, antes ainda dos 18 anos, era uma característica que me ajudava a ter patrocínio, que chamava atenção por outras coisas. Eu acho que aqui no Brasil ainda 23 anos é muito jovem, porque a gente não tem essa cultura de montanha, mas quando a gente vai para a Europa tem muita gente. Então, perde um pouco a fantasia. Entendi. E eu lembro, quando eu era mais nova, eu lembro de assim, mas você é muito nova, será que você vai conseguir? Depois, no Everest, eu já não me lembro muito dessa sensação. E eu acho que foi um grande investimento financeiro mesmo para nossa família. Então, acho que depois disso, é isso. Cada um foi seguindo seus caminhos. Foi uma mudança grande para nós três. Assim, o estilo de vida dos meus pais mudou muito por causa da montanha para se preparar para o Everest. E isso se manteve até hoje. Mas não senti essa obrigação. A gente ainda tentou se mexer um pouco, fazer entrevista quando a gente voltou, ainda quando estava nesse ápice da volta. Porque veio o negócio borbulhando ainda, né? Mas é uma coisa que exige muita dedicação. Claro. E muita... Eu acho que tem um talento para saber se vender também, que é uma coisa que me falta desde sempre. Então, foi meio a experiência pela experiência e ficou aí. Eu acho legal essas diferenças, assim, né, de momento, né? Tanto é que eu né, só para contextualizar também, eu gravei com a Aretha 1 ano antes e eu falei, caramba, depois eu disse para ela, Aretha, você tá numa missão praticamente impossível, né? Assim, eu vou fazer o que eu puder para ajudar, né? Enfim, da maneira até onde meu braço alcançaria. Né? E ela estava tendo ajuda de muitas pessoas e quando ela conseguiu, eu achei fantástico, né? E aí aí ela já estava famosa e tal, tinha assessora de imprensa e a assessoria de imprensa, eu tinha que falar agora com a assessora de imprensa, não podia mais falar com ela, e tudo bem, né? Mas aí o pessoal falou, olha, tá difícil de conseguir agenda com ela agora, porque claro, ela é no Luciano Huck, sei lá, no Bial, ela não vai vir no Endorfina, né? Eu falei, não tem problema, não quero gravar com ela agora, né? Falei com o Braga lá da ZDL. Eu falei, cara, eu quero gravar com ela daqui a 6 meses, porque agora eu tô vendo ela tá dizendo todas as mesmas coisas que ela diz para um, ela diz pro outro, porque, claro, é o que ela tá sentindo. Eu quero ver daqui a 6 meses, né? Se o projeto dela vai ter vingado e tudo mais e tal. Então, assim, ela mesma disse isso, que muda completamente, né? Como para você mudou na hora que você aterrissou o avião até agora, como para você que faz anos também muda, né? A maneira como a gente enxerga, né? Mas uma curiosidade, e eu sempre pergunto isso para quem atinge um feito impressionante como o que vocês fizeram. Né? Vocês duas, óbvio, se prepararam muito, né? Foram galgando os passos, fazendo aí as etapas de preparação física, mental. E provavelmente vocês consumiram muito conteúdo, eu não sei, né? Se vocês foram nesse nível, né? Talvez na tua época talvez não tivesse de uma maneira tão fácil, mas hoje em dia você dá um Google no YouTube que eu dei para ver a história de vocês, o que aparece agora para mim de conteúdo do Everest é brincadeira, né? Dá a impressão que você consegue saber todos os detalhes da escalada sem a prática, obviamente, mas você consegue ir a fundo. Então você cria uma expectativa, claro que você cria, né? A expectativa, a realização, ela correspondeu 100% à sua expectativa, Olivia? Muito maior. Muito maior? Muito maior, com certeza. Tudo que você se preparou, você não se preparou o suficiente para viver aquilo que você viveu? Não digo em questão de preparo. Em questão de preparo, fisicamente a gente sempre acha que vai poder estar melhor, né? Eu cheguei sofrendo, né? Senti muitas dores. Então, a gente sempre vai achar que poderia ter treinado mais. Eu treinei o que era possível numa rotina muito corrida. Então, fiz o que era possível.
Mas eu não busquei, eu pesquisei o que era seguro, o que eu precisava saber para viver aquela experiência de uma forma segura e me preparar mentalmente para tempos, para marcos, para entender o que viria depois daquilo. Mas eu não gosto de ir no detalhe, de ter muitas informações, de ver muitas imagens, porque eu gosto de realmente viver o que está acontecendo na realidade que eu vou estar naquele momento. Então, para mim foi muito melhor, foi muito mais impactante, foi muito mais bonito, mexeu muito mais comigo do que eu tinha expectativa que fosse mexer antes. Para mim, eu acho que eu era até um pouco mais cética em relação a, tudo bem, uma montanha. Não, sabe? Foi muito mais do que isso. Então, eu me surpreendi muito positivamente com toda a experiência que eu vivi, né? Apesar de todos os desconfortos que a gente sente lá, de dormir mal, de não ter a melhor alimentação, hidratação. Então, são muitos desconfortos. Mas eu tava tão feliz, tão realizada, cada dia naquele Basecamp pra mim, que muita gente falava, ouvia alguns podcasts, nossa, os dias são muito tediosos, a gente fica ansioso. Cada dia ali pra mim era como se fosse o único, eu tava amando estar ali, passou super rápido. Quando a gente foi pro ciclo de cume, eu falei, caramba, tá acabando, sabe, agora já é o ciclo de cume. Então, me surpreendeu muito positivamente o tamanho, o impacto, toda a emoção, a felicidade que eu senti estando lá. Eu tava realmente vivendo o meu sonho. Uhum. E eu aproveitei cada dia daquela expedição, por mais que eu tivesse sofrendo, passando mal, mesmo assim, né, porque você sente insegurança, né, tem momentos difíceis, né, muitas vezes eu cheguei na barraca e chorei, mas chorava de dor, chorava de emoção, chorava de tensão, de saber o que ia acontecer, mas, ao mesmo tempo, me surpreendeu muito positivamente tudo que eu vivi ali. E você, Ayesha? Eu me lembro ao contrário, eu achava os dias muito longos, muito longos. E era a minha sensação, como a gente não controla o tempo, né, assim, o clima, eu lembro que a minha agonia era não saber quando ia acabar. Porque pra mim foi muito tempo, realmente. E eu acho que... lembrando das coisas... eu não lembro de ter tido... Assim, a gente leu, minha mãe com certeza leu todos os roteiros, todos os vídeos, tudo que tinha disponível, com certeza ela viu. Eu não me lembro de ter visto tanta informação. Eu sabia dos relatos do Carlos, do Manuel, da Andrea... sabia muito mais por esse caminho. Então, eu acho que foi bem dentro do que eu imaginava. Aham. E dentro do que eu imaginava com o sofrimento, com as partes muito bonitas, com as partes transformadoras. Mas eu lembro dessa sensação, como você falou, de estar muito feliz. Eu lembro de estar, meu Deus, quando eu volto para casa. E o que a Andrea... Assim, o que a Andrea conseguiu te passar no tracking que vocês fizeram para o acampamento base antes de tudo, em 2010, que te motivou, né? Eu dei uma pesquisada, não a conhecia. Ela acho que foi esposa ou namorada do Manuel. Do Manuel, na época eles estavam juntos. O Manuel sim. falou alguma coisa assim. E aí eu vi que ela tem um podcast, né? Eu vi agora, ela é CEO, não sei de qual empresa, enfim, eu dei uma olhada nela. O que ela te passou, que você se recorda, que você voltou desse trekking tão transformado e falou, pô, eu quero experimentar mais? Qual foi o argumento de venda dela para transformar a Ayesha numa montanhista? Eu acho que das principais coisas é porque era um grupo bastante mais velho. Eu tinha 15 anos, a maioria das pessoas tinha 50. E ela tinha 26, 27, eu acho que a proximidade de idade, mesmo que ainda fosse distante, pra mim foi uma das coisas que mais me chamou. A gente conversava bastante, caminhava junto nas trilhas. E eu acho que foi um lugar de admiração, assim, de alguém que tem um objetivo de vida super bem definido. Eu quero fazer isso, eu tava trabalhando pra fazer isso acontecer. E ela se conhecia muito das montanhas, e a forma que a gente conversava era muito mais próxima do que conversar, inclusive com o Manuel na época. A visão de mundo que ela tinha era mais parecida, ela tinha um interesse ela trabalhava com tecido, com a indústria têxtil, na Índia, tinha viajado bastante. Tinha alguns pontos em comum que eu identificava de interesses, e a forma que ela me apresentou o mundo das montanhas, pra mim, foi muito encantador. E aí foi meio, eu quero ser igual ela, assim, foi muito mais um lugar de admiração do que eu acho que da conexão com a montanha naquele momento. Entendi. Ela me apresentou de uma forma que eu me apaixonei também. Mas eu acho que foi muito uma conexão com ela ali, que foi muito especial na época. Você manteve contato com ela e ela soube que você escalou o Everest? Sim, inclusive legal, o macacão que eu subi, ela que me deu. Eu fui visitar ela pra contar que eu ia pro Everest, eu fui pra Guatemala, eu passei 2 semanas com ela. Pô, vocês se tornaram próximas mesmo, né? Sim, ano
passado, faz 2 anos, eu fui visitar ela, a gente foi para um casamento de uma amiga na Guatemala, eu passei 2 semanas com ela também, agora ela tá com uma filhinha pequena, tá casada, tá trabalhando muito mais no mundo empresarial, ligado com montanha ainda, com palestra motivacional e tudo mais, mas sim. O que vocês descobriram a respeito de vocês mesmas? Não precisa ser no Everest necessariamente, mas pode ser. Mas nessa trajetória, nessa mudança de vida, né, que vocês passaram na hora que vocês tiveram um contato com a montanha. Porque todo mundo fala que é transformador, que a gente aprende muita coisa, né, que a gente vive as melhores coisas e as piores coisas. E aí eu imagino que nessas montanhas, sei lá, acima de 6 mil, de 7 mil, a Aconcagua para cima, assim, nunca vai ser fácil e sempre vai demandar. Uma coisa que a Ayesha falou que eu achei legal, acho que foi a Ayesha que falou, que apesar de você estar num grupo, né, vocês estão num grupo que não é muito numeroso, mas assim, durante a subida, você não dá para rolar um papo, não é igual fazer o trekking do campo base do Everest que você vai conversando, né, com o André o tempo inteiro, né, não rola, porque você tá com a máscara, você tá cansado, o outro tá, né, tá ventando, não é uma coisa que rola um papo enquanto vocês estão ali subindo. Então você fica muito mesmo, apesar de não estar sozinha fisicamente, a gente fica muito sozinho com os nossos pensamentos. Eu acho que isso é que proporciona momentos únicos, seja para evolução, descoberta, para realização de muitas coisas, né? O que vocês talvez descobriram de mais legal ou de mais surpreendente a respeito de vocês mesmos nessa descoberta de tantos momentos na montanha, Olivia? Acho que descoberta, para definir assim com uma palavra, acho que essa capacidade de planejar, de se propor, de realizar, de estar lá e passar por situações que são desconfortáveis e se manter firme. Então, acho que essa capacidade de realizar, e isso a gente traz para o dia a dia, sem dúvida me tornei uma pessoa mais confiante, mais segura de mim. E isso em todas as vertentes da vida. Quando você se percebe dessa forma, isso ajuda profissionalmente. Eu vivi minha melhor fase profissional depois que eu entrei para a montanha, porque, sem dúvida, isso me fez muito bem. E então, acho que essa capacidade que a gente tem é uma das grandes descobertas. Mas acho que a transformação que vai acontecendo é um misto de toda a experiência, não é ela em si, a montanha, a escalada, é a cultura, são as pessoas que estão junto, são as visões de mundo, são outras religiões que você tem contato, né? A gente já comentou sobre como é forte, né, a cultura oriental, as religiões que a gente tem lá. Então, é um pacote de coisas que são muito diferentes do que a gente tem contato aqui no nosso dia a dia. E isso abre a nossa mente, né? Isso tira da bolha, isso faz com que você enxergue o mundo, sua vida, o que a gente está fazendo aqui de uma forma diferente do que era se a gente não fosse ter essa experiência. Então, não acho que é uma montanha, é uma escalada, é só aquela atividade física em si que transforma, é todo esse pacote. E é difícil definir em palavras, assim, quais são as descobertas. Acho que você vai... E elas são muito graduais, né? Acho que não seria o Everest em si, é esse processo que transforma, e acho que por isso que também é difícil de trazer um nome específico para qual é a descoberta. Mas definitivamente você se descobriu uma mulher corajosa ou você não acha que a sua coragem mudou, nem para pior, nem para melhor? Corajosa, mas que... Com certeza corajosa, só que não sem inseguranças, medos, dúvidas, né? Eu acho que quando a gente conta a história de trás para frente, é muito legal, né? Você fala, nossa, né? Fizemos o Everest, o Double Head. Só que quando a gente está vivendo essa construção, é uma montanha russa de sentimentos. E mesmo depois, quando você está lá, quando a coisa já está acontecendo. Então, são pessoas comuns, cheias de inseguranças, de medo, de dúvida, de será que isso vai, será que isso não vai? E no fim, culmina numa história legal, que depois que a história aconteceu, teve um desfecho bom, a gente conta de trás para frente e parece que, nossa, né, as coisas todas fizeram sentido, se amarraram, mas o caminho é tortuoso, né? Eu me acho corajosa, eu acho que eu enfrento, que eu vou atrás de realizar, mas é duro, né? Demanda muito emocionalmente, mentalmente, em relação à ansiedade. Então, isso é um exercício diário, né, para todos os nossos projetos. Acho que ter escalado, ter chegado lá não me deixou mais preparada, me deu ferramentas, mas o caminho continua cheio de descobertas, cheio de dúvidas, de medos, de incertezas. E com você, Ayesha? Eu acho que isso que a Olivia trouxe é interessante, eu não tinha parado para pensar nisso, mas essa capacidade de organizar, de prever
possíveis problemas, assim, de controle de risco. É uma coisa que eu acho que eu aprendi muito na montanha. Não sei se só no Everest, mas eu acho que observando o Carlos, por exemplo, trabalhar, outros guias, como se dá uma organização de um grupo grande, eu acho que é uma coisa que eu aprendi muito desse ambiente de montanha, é uma coisa que eu uso muito em tudo que eu faço hoje, com arte também. Eu acho que isso é uma das coisas. E a outra coisa que me veio à cabeça é resiliência. E eu acho que eu tô... É aquela limite entre ser muito teimosa e ser resiliente. E eu acho que na montanha eu fui aprendendo isso, não, que dá pra aguentar, que eu consigo fazer. E aí eu acho que agora, com uma distância desse mundo da montanha, eu tô tendo que ressignificar isso e entender aonde realmente estão os meus limites. E até onde eu quero ir. E não é só porque eu consigo que eu devo passar por isso. Eu acho que isso, assim, ouvindo agora essa conversa, é uma coisa que tá me vindo, que na montanha meio que... Às vezes eu tinha essa sensação de, não, eu sou invencível, eu consigo fazer. Eu consigo passar... Tá doendo, mas a gente mais segue. E nisso, uma coisa que o Carlos também ele é muito positivo. Ele realmente é um guia muito bom. No sentido de guiança, nem de mostrar o caminho, assim. Uhum. E sempre tem uma visão muito otimista. Obviamente com muito cuidado e muita responsabilidade, mas eu sempre vejo esse otimismo muito grande. E às vezes... Eu sinto que quando eu estive na montanha, eu sentia muito esse lugar de não, eu consigo, não importa o que acontecer, se a gente tiver uma mentalidade positiva, não sei o que, dá pra gente contornar. E aí, acho que agora, com essa distância, eu tô tentando entender até onde realmente eu aguento, onde não precisa forçar tanto, até onde é necessário o sofrimento. Então, tem essa síndrome do herói também, que eu acho que eu tô desmistificando agora, depois de muitos anos, que é, eu não preciso aguentar tudo. Exato. Que na montanha é uma coisa que às vezes a gente... Não, eu preciso aguentar tudo pra conseguir fazer o que eu quero. E aí, voltando pra vida aqui embaixo, acho que é um aprendizado a longo prazo que tá vindo. Uhum. Pelo seu resumo, pelas suas legendas, pelas suas fotos, né? A gente percebe que você tem essa pegada mais artística, você tem essa visão de mundo, né? Como você está demonstrando aqui para mim bem nitidamente, que é uma coisa um pouco menos, talvez menos palpável, né? Você é mais questionadora, você ainda está tentando entender, enfim, sentimentos e propósitos e atividades, né? No caso da sua relação com a montanha, para que, enfim, você evolua, né? Então, tudo é um processo para que a gente se torne a pessoa que a gente se tornou e a que a gente vai se tornar. E é isso que eu acho interessante de pegar pessoas com históricos como vocês e com essa diferença de terem realizado um feito similar, né? Para ouvir as diferentes perspectivas. Agora, falando do projeto de vocês, que está programado para acontecer agora no meio para o final de outubro, né? Se eu não me engano. Você está voltando então a ter contato? Vocês já começaram a treinar? Como é que está sendo também esse preparo? Para você está tudo muito fresco, mas você está tendo que agora engrenar de novo, né? Você acabou de falar que passou um tempo aí sem treinar muito e tal, né? Não conseguiu voltar a treinar o que você estava treinando fisicamente, atleticamente, para subir o Everest. Como é que está sendo essa, enfim, esse reencontro com a sua versão montanhista, Yesha? Eu tenho que voltar. Eu preciso, inclusive, falar com o Manuel, que ele precisa... Faz uns dias que ele tá tentando falar comigo. Como eu cheguei no Brasil faz pouco tempo, eu tô chegando em casa. Mas eu, a princípio, vou treinar com a Vanessa. Agora, a partir de agora, ela vai montar uma planilha de treinos. Porque ela é preparadora física também, né? Isso. Então, esses 2 próximos meses, a ideia é focar nisso. Eu tive que dar uma pausa. Eu sempre fui muito ativa com a dança. Eu tive que dar uma pausa agora nos últimos 2 meses, mais ou menos. Então, agora a ideia é retomar, me mover com esse objetivo até outubro. Ainda estou para começar. Provavelmente semana que vem a gente começa. E isso é a parte física, né? Mas e a parte, enfim, da montanha, de contato com o equipamento, de contato com o chão, com a subida, com as dificuldades que vocês vão enfrentar? Eu não olhei como é que é esse trekking e muito menos como é que é a escalada. Eu perguntei para o Manuel, e essa escalada dos 7.000, né? 7.120 e poucos,
ela falou, olha, é uma escalada considerada não técnica, não é uma escalada difícil, mas obviamente que subir acima de 7.000, pelo amor de Deus, né? É óbvio que não é uma coisa fácil, né? Como é que você está planejando fazer isso? Ou como é que vocês planejaram? Ou você vai mesmo, o trekking vai ser uma parte da preparação e a hora que você chegar na subida você vai ver? Como é que tá? Você Assim, está encarando isso? Trilhas até que eu fiz bastante nos últimos tempos, assim, não é uma coisa que tá completamente distante, então de caminhar na natureza, em terreno irregular, eu não estou tão destreinada. Acredito que agora o treino com a Vanessa me ajude a retomar a mochila, todas essas coisas. E a parte técnica não é uma coisa que me gera insegurança, eu acho que eu fiz vezes suficiente, meu corpo tem memória muscular bastante clara de tudo isso. E eu acho que vai ser ir com calma e com muita atenção na montanha, mas eu acredito que vai ser lá. Uma coisa que o Carlos sempre falou pra mim desde que eu comecei a estar na montanha é que o melhor treino pra montanha é estar na montanha. Exato, Então, agora eu não tenho acesso a isso, então eu acredito que vai ser lá mesmo. E você? Bom, eu não tô, né, no ritmo de treino que eu tava antes, não retomei esse ritmo de treino, mas tenho me mantido ativa, né, nesses últimos meses e acabei estando mais na montanha também, como eu não estou mais, tô tendo uma agenda mais flexível esses últimos meses, então eu fui para a Aconcagua no começo desse ano, estive no Atacama também fazendo algumas montanhas, e semana que vem eu vou estar no Elbrus, que é a montanha, vou pro Elbrus, que é a montanha mais alta da Europa. E esses planos já tinham acontecido antes do projeto da expedição ter chegado, né? E acabou que esse projeto, acho que vai ser a cereja do bolo aí do ano. Eu tô super animada, tô na maior expectativa. Acho que vai ser um grupo super legal. E a gente vai ter muita troca de experiência. Mas esse treino acabou se tornando muito o dia a dia. Como nesse último ano eu tenho vivido bastante essa experiência com as montanhas e os treinos já estão no meu dia a dia, não tem nada muito específico acontecendo em relação à expedição que vai vir por aí. Demorou muito para vocês aceitarem esse convite? Ou não sei como é que vocês ficaram sabendo, não sei se o Manuel ligou para vocês, como é que foi aí a definição da equipe, né? Eu acho que a Vanessa deve estar aí desde o começo, né? E os outros nomes foram se encaixando. Demorou muito para você aceitar, né? Como é que foi esse convite e quanto que demorou para você aceitar? Quem me convidou foi a Olivia, na verdade. Ah, olha lá. Quem falou comigo primeiro, me apresentou o projeto foi ela. Depois eu falei, sim, tenho interesse. Aí o Manuel entrou em contato e a gente falou. Para mim o mais complicado, na verdade, foi coordenar lá em Barcelona, no meu trabalho, porque o ano letivo lá começa em setembro. E o programa que eu coordeno começa em outubro. Então, não é o melhor momento para sair. Então, foi o mais complicado, assim, de resolver foi isso. Depois, conversei com os meus pais também, a gente vê as logísticas de tudo. E no final, deu certo. Eu não sei, eu não acho que eu demorei muito. Acho que só que eu fui uma das últimas a entrar. Então, parece que foi meio apressado, assim. Mas, acho que foi rápida a decisão, foi fácil. E como é que o projeto chegou ao teu conhecimento, Olivia? Foi recente também, né? Acho que foram tempos parecidos que os convites chegaram, né? Eles estavam reformulando a equipe que seria das escaladoras. A Vanessa entrou em contato. Né? Num primeiro momento, o mais complexo para mim foi também organizar financeiramente, porque está em cima da hora. Expedições são caras, então ter toda essa organização de ver como seria financeiramente estar na expedição. E assim que isso durou em torno aí de 2 semanas, discutindo com a Vanessa, com o Manuel, e depois que a gente entendeu que seria possível, né, que eu me organizei para estar na expedição, a gente começou a trocar ideia de quem mais poderia estar, né, porque a gente queria que tivesse realmente um time forte de mulheres que também estivessem na escalada. O grupo do trekking tá super legal, tem em torno de 15 mulheres, e a gente queria que para a escalada também tivesse um grupo forte, porque a ideia é essa, né, a gente ter um grupo de mulheres que cheguem juntas, e que uma fortaleça a outra, mas ter realmente uma troca, né? Então, quanto mais... A gente tinha uma limitação pelas guias nepalesas, mas quanto mais escaladoras a gente conseguisse, que era esse grupo que a gente chegou de 5 mulheres, né? Porque também tem a Maria, que vai como filmmaker. Então, não sabia, o Manuel não me falou. Que sim, legal! Somos nós 4 e tem a Maria Alberic, que também é a filmmaker, então nós vamos estar em 5 mulheres escalando. E essa é a configuração ideal, porque lá nós temos 5 sherpanes, que serão as nossas guias.
E então foi esse o processo. A gente começou a pensar em quem poderia ser outras mulheres, né? O nome da Aisha veio e eu particularmente fiquei muito feliz, né? A gente já tem uma relação, já se conhece, então para mim vai ser incrível estar na montanha de novo com ela. Então foi muito legal. A Dani também eu não conheço pessoalmente, mas a gente já trocou algumas mensagens. O Carlos conhece, também tem uma experiência muito legal em montanha. A Vanessa eu já tive um breve contato em treinos ali anos atrás e também tem uma energia super legal, super compatível. Então a gente está bem animada com esse grupo que se formou e a troca com certeza vai ser muito interessante. Claro que o Carlos, ele também concordou e falou, aceita que é um convite legal, né? Até porque a Grade 6 também está junto nesse projeto, junto com a Morgado Expedições. Legal. Agora, você já subiu alguma montanha sem o Carlos? Nessa magnitude, com certeza não. Não. Antes do Carlos, eu tinha feito trekkings, tinha ido para o base camp, então já tinha feito alguma coisa com altitude, mas nada comparado a 7.000 metros, a uma escalada, nada que envolvesse equipamentos, né? Nada que realmente fosse escalada. Então, eu também estou muito animada por ser uma experiência que vai me trazer variáveis novas, porque, de certa forma, ter o Carlos comigo é um suporte emocional, é um suporte de segurança, né? De ter alguém ali tão próximo comigo e que eu sei de toda a bagagem que tem. Então, para mim também vai ser um teste e uma novidade muito legal e que eu tô animada por viver. E você também nunca escalou sem o seu pai, ou estou enganado? Já? Eu fui pro Arroz de Salado em 2012, eu acho. Na Bolívia, né? No Chile. No Chile. Que eu fui com o Carlos também, mas não fui com meu pai nessa. Aham. E qual é a sua expectativa, já que você gosta também, né, dessa perspectiva mais, sei lá, mais holística, de escalar só com mulheres? Eu acho que vai ser bem interessante. Eu acho que vai ser... A maioria é isso. A maioria das expedições que eu já fiz, a maioria das pessoas são sempre homens. Inclusive no Everest, quando a gente tava no campo base, era só eu e minha mãe, de mulheres. Eu acho que ela sofreu muito mais do que eu, pra ser sincera, porque quando ela ficou no campo base, a gente tava subindo, ela tinha que tentar, assim, falar com a gente, e não tinha muito espaço pra ela pedir coisas ali. Eu acho que vai ser interessante, eu tô animada, eu acho que vai ser um lugar de acolhimento também, que eu acho que é positivo, assim, é um desafio grande físico, acredito que seja mental em diferentes momentos pra cada uma, e eu acho que a gente compartilha de algumas energias que são diferentes, então eu acho que vai ser bem legal. No teu histórico de vida, você sente na pele, e eu já conversei um pouquinho com a Olivia aqui, a gente falou disso, que infelizmente a gente vive numa sociedade que tem esse preconceito estrutural de partida, né? E que na ponta, né, na realidade, as mulheres, infelizmente, a grande maioria, pelo menos até onde eu sei, vive isso de uma maneira maior ou menor grau. No teu histórico de vida, nesse mundo que você vive da dança, isso acontece, ou na própria montanha, quando você estava ali mais intensa, de você sentir algum tipo de preconceito, ou, né, de ter ouvido a tua mãe falar isso, olha, eu fiquei sozinho aqui no acampamento base, meio complicado, que as pessoas não dão muita atenção. Você sente isso e você acha que isso, de alguma maneira, nos últimos anos, talvez esteja melhorando? Eu queria que eu ouvisse a tua opinião sobre essa questão do espaço que as mulheres deveriam ocupar, por razões óbvias, né? Mas que, infelizmente, a sociedade ainda... A gente precisa falar disso, né? Eu não gosto de falar disso, mas ao mesmo tempo eu gosto de falar disso, porque eu não queria estar falando disso, né? Eu tenho 2 filhas, estava contando aqui para a Olivia antes de você chegar, tenho uma filha de 25 anos que me alertou muito para isso, né? Eu não tenho preconceito contra as mulheres, mas não sou livre 100%, porque infelizmente eu fui criado numa sociedade que é assim, e eu vejo hoje pessoas que eu acho que são super antenadas e ligadas, mas que infelizmente algumas delas demonstram alguns traços que você fala, puxa, né? E como eu tenho 2 meninas, eu falo, caramba, né? Que pena, né? E encorajo e enfim, converso muito com a minha filha mais velha, principalmente, mas já estou com a minha filha mais novinha, ensinando que a mulher pode ser o que ela quiser. Queria que você falasse um pouco da tua visão sobre esse tema. Eu acho que na montanha, é o que eu comentei antes, eu tive muito mais questões por ser nova do que por ser mulher. Mas sim que eu notava no Everest, por exemplo, sempre queriam carregar minha mochila, sempre queriam fazer as coisas pra mim, sempre tinha esse lugar e que vem de um lugar de querer ajudar, vem de um lugar
mascaradamente positivo, mas ele é incômodo. Então, eu acho que na montanha era muito mais assim. No mundo da dança é bem diferente o cenário, porque é uma maioria feminina. E deve ser ao contrário, né? E não é, porque aí o que acontece também é que é muito mais fácil para os homens conseguirem trabalho, porque eles são muito menos. Então, geralmente, por exemplo, se a gente tem uma audição de dança, precisam de 5 homens e 5 mulheres. Aí você tem 20 homens fazendo audição e 200 mulheres. Então, é desigual por outras razões. E geralmente são muito mais bem vistos, muito mais bem cuidados. Só um detalhe, talvez já seja desigual por causa do preconceito. Pô, meu filho não vai ser dançarino. Com certeza. Né? Meu filho não vai dançar, pelo amor de Deus. Não vai pôr aquela roupa apertada e vai ficar dançando. Isso é coisa de mulher. Já é um preconceito, pelo menos da minha época, talvez até da época da senhora, né, dona Alice? Que a gente vive isso, né? Não é o meu pai e minha mãe que quiseram que eu fosse assim. A gente vai vivendo porque é um negócio que permeia, né, a sociedade. E eu acredito, sim, que os homens também no mundo artístico também sofrem bastante com as estruturas patriarcais, mas ainda assim, quando a gente vai falar sobre igualdade de trabalho, igualdade de salário, os homens continuam por cima no mundo artístico também. Mesmo sendo minoria, eles ainda têm muito mais controle sobre os ambientes. E você, Olivia? Você no mundo corporativo, provavelmente, né? A gente até conversou um pouquinho, mas enfim, eu já vi algumas histórias muito nesse sentido, né? Às vezes a mulher tem que até se fingir ou se masculinizar de alguma maneira para conseguir ser ouvida ou ter respeito dos seus pares dentro do mundo corporativo. E o mundo corporativo, via de regra, eu imagino que seja muito mais engessado do que, sei lá, outros mundos, o mundo da montanha, vamos falar, né? Como é que é essa questão para você e como é que vem mudando, principalmente depois de você ter se descoberto nessa transformação radical, né? De nos últimos, sei lá, quase 10 anos, você tá uma outra mulher e uma outra profissional por conta de ser uma outra mulher. Eu acho que eu faço parte desses ambientes onde os homens são predominantes já tem tempo, né? Na engenharia eram 50 alunos e eram 4 mulheres. Já começa daí, né? Começa dali. E até ali eu ainda tinha em mente que aquilo de repente era uma questão de gosto. Demorou para eu ter essa consciência de que isso são ideias que a gente vai formando pela forma que a sociedade está estruturada, por toda uma questão cultural. Não necessariamente é um gosto, né, das mulheres ou dos homens. Então, mas naquele momento eu não tinha essa visão, né? Entrando no mundo corporativo, onde é uma empresa, né, trabalhei durante toda a vida, os últimos 10 anos, numa empresa de engenharia, né? O foco, o core é a engenharia, então também a grande predominância eram os homens. E ali sim eu comecei a abrir os olhos para como realmente existem algumas barreiras e como realmente a gente acaba tendo que se colocar mais para conseguir alguns espaços. Na engenharia em si, era mais complexo. Né? Quando eu fiz a transição para a área financeira, ali sim existia um equilíbrio maior. Então, existia uma facilidade maior ali, porque tem mais mulheres. Na alta montanha, é a mesma coisa, né? A predominância são dos homens. E essas barreiras, eu não sentia, assim, nunca tão explicitamente algum tipo de machismo ou de ter sido impedida, mas eu acho que a gente, muitas vezes, as mulheres têm em mente que, de repente, aqueles lugares são mais complexos ou não são para nós, e por isso eu acho também que ter trilhas, ter expedições femininas, fazem um convite específico para as mulheres, onde fica claro que aquele lugar são para elas, e torna um lugar muito mais acolhedor, onde muitas barreiras não vão existir por estar num ambiente só de mulheres, e essa eu acho que é a importância de ter movimentos assim. Realmente tornar essa ideia plausível para as mulheres e que aquele lugar também é nosso, seja no corporativo, na dança, na montanha. Então, tornar realmente natural que esses lugares também são nossos. E o mundo ideal é que as expedições sejam mistas, né? Que todo mundo tem os benefícios de ter homem, de ter mulheres, mas eu acho importante esses movimentos até que realmente seja algo natural, até a gente realmente ter um equilíbrio. Então, por isso eu acho que são importantes esses movimentos, porque hoje ainda tem uma diferença muito grande. Até na cabeça das mulheres de entender que isso é legal, que isso é possível, que esse lugar também é. Eu tive muito contato de mulheres, né, olhando o Instagram, e isso é muito legal das redes sociais, que te colocam em contato com muitas pessoas, dizendo que, caramba, eu nunca tinha pensado nisso, sabe? Eu nunca tinha
pensado que fazer uma trilha pudesse me fazer bem, que poderia ser interessante, que seria algo que eu fosse capaz. Então, muitas vezes, a gente coloca limitações que não deveriam existir, nós mulheres. Então, eu acho que ter um grupo assim fortalece isso, quebra outras barreiras, torna um ambiente acolhedor para que seja mais natural. Eu acho que essa é a importância do grupo. E você disse que recebeu mensagens, acho que via Instagram, de mulheres, enfim, te procurando e te dizendo o quanto você está ajudando elas e tudo mais. A gente teve 8, né, se eu não me engano, brasileiras só no topo do Everest até hoje, né? Se eu não me engano, é a Karina, a Ludmila, a Areta, vocês duas. Aí depois teve a Ana, que foi a primeira. Ana, teve a Thaís. a Cleo, a Thaís Pegoraro, a Cesalina. 9. Enfim, e são 41 no total, né? Aí, então é um percentual ainda muito pequeno, né? Teria que ser no mínimo igual, né? Se a gente fosse levar aí ao pé da letra a proporcionalidade de mulheres e homens. Mas sentir isso, principalmente, aí as redes sociais são boas nesse aspecto, né? Porque você acaba tendo essa proximidade, que não é uma proximidade, mas uma possibilidade de contato com pessoas que você admira. Isso também acho que deve servir de inspiração para vocês, né? Você chegou a ter, ou você tem até hoje, pessoas que por acaso vão ouvir aqui o Endorfina e vão falar, nossa, eu não conhecia, que legal, vou mandar uma mensagem para a Ayesha, e de repente falam que ouviram a tua história, que se empoderaram, ou que se transformaram, ou que tomaram coragem, que seja para sair de casa e dar uma volta no quarteirão, né? Não precisa fazer um trekking muito longo. Você já sentiu isso? Acho que quando eu voltei do Everest era mais presente, né? Claro. Mas eu fui faz uns anos no programa do Hulk. Quando tem, às vezes, legal. algumas... Famosa, hein, filha? Quando tem algumas mídias que saem, acaba que aparece gente. E às vezes, por exemplo, acho que faz umas 2 semanas... Eu tô bem fora das redes ultimamente, mas faz umas 2 semanas que... Acho que postaram alguma coisa sobre essa nossa expedição. E aí chegaram vários seguidores, eu recebi umas mensagens e eu falei, deve ter saído alguma notícia. E sempre tem algum lugar de identificação, assim, ou por ser jovem, ou por ser brasileira, ou por ser mulher, sempre vem algum lugar de... E você acha legal isso? Você gosta de também assumir esse papel? Sim, acho interessante. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com rede social, né? Porque a gente nunca sabe quem tá do outro lado. Mas quase todas as interações que eu tive foram bem positivas, assim. Então, acho legal. Legal. O fato de terem lá só mulheres vai deixar, na opinião de vocês, essa expedição diferente em que sentido que vocês imaginam, né? Vocês são mulheres, vocês convivem com muitas mulheres. O que vocês acham que pode ter de diferente? Não vamos dizer aqui nem melhor nem pior, mas assim, o que vocês estão imaginando na cabeça de vocês que pode ser diferente, ou para vocês, na cabeça de vocês, vai ser igual? Vocês não têm uma expectativa de que possa ser algo diferente, em algum sentido? Às vezes até uma coisa melhor, ou uma fortaleza, ou alguma fraqueza, alguma deficiência. Eu acho que só ter mulheres gera um ambiente onde os assuntos mudam, quando a gente tem uma expedição mista, ou predominantemente com homens, os assuntos são diferentes, então eu acho que ter só mulheres vai ter uma abertura diferente para que conversas mais profundas aconteçam. Acho que gera esse acolhimento e essas relações realmente se aprofundam mais do que quando está numa expedição mista. Então, acho que essa abertura dos assuntos vai ser diferente. Acho que, de certa forma, pode ter menos competitividade e pressão, porque o que eu percebo é que, às vezes, eu geralmente estou em expedições que, grande maioria, se não forem todos, são homens, e existe ali, né, querer estar num ritmo mais forte, ou se preocupar que, essa pessoa do grupo vai atrapalhar o grupo, porque ele é um pouco mais lento. Eu tenho a impressão de que com as mulheres isso vai ser amenizado. E acho que vai ser também uma quebra cultural no Nepal, porque no Nepal você vai para o acampamento base ou em qualquer outro lugar ali, você não vê as mulheres nessas posições, né, nessas posições profissionais, né, mesmo que seja na cozinha, na estrutura do acampamento, em nenhum lugar no acampamento base é raro você ver uma mulher nepalesa trabalhando.
Então, acho que vai ser a gente vai sentir muito delas também, essa diferença delas tendo esse espaço no Nepal, que é um país, sim, culturalmente, onde as mulheres têm um outro papel. Aham. Então, acho que nesse ponto de vista de ver como elas também vão reagir, também vai ser uma experiência diferente para nós. Uhum. E você, Ayesha? Qual é a sua Acho que- expectativa para essa expedição 100% feminina? Eu acho que bastante alinhada com o que a Olivia disse. Eu não sei se eu tenho mais muito a acrescentar. Acho que o ambiente de não competitividade é uma coisa que eu acho que, se for assim, vai ser muito bom. De ter mais cuidado também, de conhecer os limites umas das outras e tá tranquilo com isso. Ninguém precisa performar nada ali. Uhum. Então, acho que é por aí. Legal. Tá previsto para durar quanto tempo? O trekking são 2 semanas, mais ou O menos, trekking também, são né? 17 dias e a nossa escalada 1 mês. Uau, caramba. É uma montanha grande. Nossa, não sei por que eu achei que pudesse ser um pouquinho menor. Então, enfim, é um projeto de um projeto envergadura grande, similar com à do certeza. Everest mesmo, né? É um projeto muito grande, é uma montanha que não tem uma complexidade técnica, mas é uma montanha de 7.000. É muito fria, né? Eu É dei uma muito fria, pesquisada. a época do ano também é uma época mais fria, e o clima vai ser um dos nossos grandes pontos chaves ali, né? Saber ter essa leitura, entender a melhor data de subida, essa janela que a gente sempre fala na montanha, esse é um dos pontos chaves. Mas é uma montanha que vai exigir bastante da gente. Cara, que legal, meu. Puxa. Bom, você vai semana que vem pro Elbrus, né? Sim. A hora que esse episódio for ao ar, você já vai ter ido, mas já vai ter voltado. Não, Vou estar voltando. vai estar voltando já. Mas, assim, juro, eu fico aqui, assim, eu me sinto privilegiado, porque eu acho que é um tema tão interessante e eu tô sentado aqui pela primeira vez na frente de 2, né, mulheres com esse currículo. Dá vontade de sair daqui e subir alguma coisa. Vamos. Eu preciso fazer alguma coisa. Para terminar, uma dica vai de vocês, Ayesha, pode começar. Para quem está ouvindo e, de novo, né, vamos aqui, não precisa subir nenhum Everest, nem, sei lá, subir o Pico do Jaraguá aqui, fazendo a trilha lá. Mas, assim, uma dica que você daria para as pessoas que estão conhecendo a tua história ou que já conhecem, né? Se você pudesse fazer um post para 8 bilhões de pessoas no seu Instagram, de repente você teria 8 bilhões de pessoas te seguindo, o que você diria? Eu acho que... Não sei como fazer a frase ficar bonita, mas... Não precisa, não. Eu acho que o passo mais importante que a gente pode dar é o próximo. Então, mesmo que a gente esteja com um objetivo lá na frente, eu acho que começar é o que precisa. E talvez até o caminho mude. O objetivo mude no caminho, mas eu acho que dar esse primeiro passo é o primordial e é o que faz a gente começar a ir atrás do que a gente quer. E aí eu somo isso com uma frase da Andrea, que também eu sempre falo, que é que a gente sempre possa ser capaz de ir atrás dos nossos grandes sonhos. Seja ele a montanha mais alta do mundo ou qualquer outro grande sonho. Acho que por aí. Bacana. E você, Olivia? Concordo totalmente com a Ayesha, e acho que só complementaria para aproveitar essa jornada. Que os sonhos têm que ser o nosso guia, mas o dia a dia está acontecendo agora, então a jornada até eles tem que ser marcante, tem que ser satisfatória, tem que ser feliz. A gente tem que aproveitar esse dia a dia, não só o momento do sonho. O momento do sonho é muito curto, né? Os 30 minutos no cume do Everest, ou o momento de chegar lá é realmente muito curto. Uma promoção, uma apresentação de dança é realmente um espaço de tempo muito curto. A jornada tem que ser muito bem vivida. Eu concordo também. E aquilo que você falou agora no meio da nossa conversa sobre os momentos, né? Você saber valorizar uma ida ao cinema, foi o exemplo que você deu, ou momentos outros quaisquer, que sejam triviais, mas saber valorizar isso, né? Porque no final das contas, a gente está aqui, é um privilégio, a gente está aqui vivo hoje, aqui conversando, você voltando aqui para o Brasil, vocês tendo essa expedição em comum para realizar, isso é um privilégio. E se a gente conseguir entender que a vida é assim, né? Tem momentos de mais felicidade, de menor felicidade, tem momentos que não são bons, tem momentos que a gente não gostaria de estar vivendo, mas tem que viver. Talvez a gente consiga viver de uma maneira melhor, né? As nossas próprias vidas e os papéis que a gente vem desempenhando aqui. Para terminar, o futuro. Uma das reportagens que eu li a seu respeito, já faz muito tempo, né? Acho que foi quando exatamente você chegou,
Dizia, a Ayesha faz planos para escalar os 14 cumes e os 7 vulcões mais altos, já tinha escalado 3, né? Mas é meio suicídio, quero primeiro ter certeza de que fiz tudo na minha vida, né? E falta o Vinson, o maciço Vinson, que, né, você disse que não tem nem planos, pelo menos por enquanto. Onde você quer estar daqui a uns 10 anos, mais ou menos? Assim, você tem uma ideia? Nenhuma. Não tenho nenhuma ideia agora Você mesmo. gosta de viver o momento? Acho que sim. Acho que estou aprendendo a dar preferência a isso ultimamente. E eu acho que sempre que eu acho que houver uma oportunidade de estar na montanha, é uma coisa que eu acho que sempre vai me chamar, mas eu sinto que a minha vida já não gira em torno disso. Pelo menos por agora, pode ser que daqui a pouco Claro. mude de novo. Exato. Então, os 14.8000, os vulcões, as montanhas estão lá. Exato. Então, se vier a oportunidade, eu sei que eu vou fazer. Eu acho que eu quero continuar trabalhando com dança, quero estar feliz trabalhando com dança, e não sei aonde. Por enquanto, estar na Espanha faz sentido. Mas eu acho que dia a dia. Não sei projetar 10 anos ainda. E você, Olivia? Acho que eu tenho corrido dessa pergunta também. Desde que eu saí do corporativo, que essa era a pergunta. Mas você não tem uma sempre, né? planilha pronta já? Não tenho. Tô tentando fugir daqui 5 anos, daqui 10 anos. Também tenho tentado viver mais o que está acontecendo agora. Aham. E deixar também projetos surpreender a gente, né? Esse projeto foi super inesperado, agora a gente está num grupo super legal, indo pro Nepal, então, e foi algo que foi planejado no último mês. Pois é. Então, acho que a gente tem que deixar também a vida surpreender a gente. E, claro, né, estruturando o caminho que a gente quer dar, qual trilha a gente quer caminhar. Então, acho que profissionalmente agora eu estou tentando levar minha profissão para uma forma mais pessoal, né, com a consultoria, saindo um pouco do corporativo. E também tem os planos com o Carlos, com a Grade Six. A gente tem um refúgio Santa Helena lá em São Bento do Sapucaí, onde a gente está recebendo pessoas. E a gente também tem planos de aumentar a nossa família daqui a alguns anos. Então, a gente tem trilhado esses sonhos, esses novos sonhos, esses novos caminhos, mas vivendo um dia de cada vez e aproveitando o que a gente tem hoje, que é a única garantia. Né? Exatamente. Gostei. Pessoal, muito obrigado. Me passa as suas redes sociais, a maneira de entrar em contato. A pessoa que quer, enfim, comentar sobre o que ouviu aqui ou quer se hospedar lá no Refúgio Santa Helena, pode passar, por favor. Legal. É Olivia Bonfim. Olivia Bonfim é o Instagram e lá a pessoa vai encontrar. Interessado. Tá. E o seu é... Ayesha Zangaro. Ayesha Zangaro. O Ayesha é difícil de escrever, de soletrar, mas eu vou colocar no post do episódio de hoje lá, e no meu Instagram. A essa altura que o episódio já foi ao ar, eu vou ter colocado já e marcado vocês ali no Instagram para que as pessoas sigam, acompanhem. Como é que vai ser a estrutura de divulgação? Isso o Manuel não me falou. Vocês devem postar alguma coisa, mas a Maria é a filmmaker, ela provavelmente vai fazer, porque também é legal, né? Acho que vocês vão ter marcas vocês estão buscando, pelo menos o Manuel marcas, para divulgar. Tem alguma estrutura onde a gente vai poder acompanhar ou a Morgado Expedições e a... acho que com certeza nas nossas redes sociais a gente vai tentar ao máximo postar ali como as coisas vão estar acontecendo, na medida que a expedição também permitir. A gente ainda não tem certeza de como vai ser a nossa conexão por lá. E, particularmente, eu prefiro viver muito o que está acontecendo ali e depois fazer... Muito melhor, muito melhor. E depois postar realmente como foi a história, para a gente poder realmente viver intensamente ali, mas na medida do possível a gente vai estar colocando nas redes sociais. E a ideia é que tenha um documentário dessa expedição, então em algum momento a gente vai poder compartilhar com todos também de uma forma estruturada e com imagens belíssimas aí da Maria, como foi essa expedição. Que legal, que legal. Ótimo, muito obrigado, boa sorte para vocês. Olivia, prazer te conhecer. Prazer, Michel. Ayesha, obrigado por ter se deslocado, coitada, de tão longe, demorou tanto para vir aqui. Boa sorte nesse projeto, ganharam aqui mais um fã e eu espero que as pessoas que estejam assistindo e ouvindo também. E viva as mulheres e que a expedição de vocês seja um sucesso e que motive cada vez mais mulheres. Legal. Obrigado, foi um privilégio. Obrigada, Michel. Muito obrigado pela sua audiência, espero que você tenha curtido mais essa conversa aqui com mais pessoas, mais 2 mulheres incríveis que chegaram ao topo do mundo, literalmente. Eu vou lembrar aqui, a Karina Oliani já esteve aqui, ela já subiu o Everest 2 vezes, pela face norte, pela face sul.
A Areta Duarte, né, eu falei aqui no meio do episódio, já esteve aqui 2 vezes, subiu o Everest uma vez só. Esteve aqui antes, depois de escalar. A Ludmila Lucas também foi uma grata surpresa, uma mulher fantástica. O Joel Krieger e o Bernardo. Quando eu gravei com o Bernardo, Bernardo Fonseca, ele não tinha subido o Everest. É um corredor, triatleta, empresário, organiza aí provas de corrida e de triatlon aqui no Brasil. E ele subiu o Everest, se eu não me engano, faz 2 anos. E ele já esteve aqui, preciso chamá-lo aqui para falar sobre a escalada do Everest. Manuel Morgado, que é um dos idealizadores desse projeto aí das meninas, já esteve aqui também e subiu o Everest. E aí eu falei aqui sobre o Beto Pandiani, que esteve aqui já uma vez, super legal também a história dele, um velejador fantástico. E me lembrei aqui das 2 bailarinas dançarinas que estiveram aqui, mais recentemente a Raíssa Rossi, e já faz algum tempo a esposa do Bernardo Fonseca, que subiu o Everest, a Roberta Muricy. Então, se você quer ouvir histórias incríveis com essas pessoas, tem aqui tudo no Endorfina, seja no YouTube, seja no agregador de podcasts de sua escolha, e você consegue ouvir todos os episódios do Endorfina no YouTube ou no agregador de podcasts. Estou ainda no meu site, no endorfinabr.com. Lá você consegue assistir ou ouvir os episódios que estão lá embedados, estão lá em cada página de cada um dos episódios nesses últimos 8 anos e alguns meses de Endorfina. Então é isso, até o próximo episódio com mais uma história incrível aqui no Endorfina. Valeu! Gostou do vídeo? Dê o seu like e deixe o seu comentário. Não se esqueça de assinar esse canal e se você quiser ouvir a conversa na íntegra, procure pelo Endorfina na sua plataforma preferida de podcasts.